Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Bem. Vocês que pensam em empreender, têm curiosidade para saber como é ter negócio fora do Brasil, como é empreender, como é investir tempo e dinheiro e ter o seu próprio... dominar e mandar no seu próprio tempo. Hoje a gente está com um convidado especial, o André Carvalho, vai contar um pouco da história pra gente, sobre Estados Unidos, Brasil, Canadá, já rodou bastante e conhece muito da história. Esse podcast é um oferecimento da Bisnack e do Dr. Felipe Salmen. Bisnack que está com a gente com os pães de queijo, coxinha e vários outros snacks aqui no Canadá. A gente tem um vídeo da Bisnack para conhecer um pouco mais. Eu sou suspeito pra falar, mas esse snack ele é fenomenal. Fenomenal. É bom. Eu não gosto de ver vídeo, não. Eu gosto de comer. Esse daí. Você pode provar e falar. André, me conta um pouco aí. Começa contando pra gente um pouco dessa história, de onde tudo começou, um pouco aí do passado, como que veio essa veia empreendedora e como que foi essa caminhada sua. Eu acho que a veia empreendedora começou em casa, né? Os meus pais, eu acho que a última vez que eles trabalharam no Brasil como funcionários foi na década de 80. Minha mãe era funcionária da Telepar lá no Paraná. Meu pai era representante de médico de medicamentos. E em 86 eles montaram uma loja de presente e relojoaria. E desde então eles nunca mais trabalharam como funcionários, né? E eu sempre estava ali na loja e inserido naquele meio, né? Vendo as cabeçadas. Não entendia muito porque era pequeno, mas normalmente a discussão na mesa em família era, né, relacionado ao trabalho, porque era o nosso ganha-pão. E meu avô, pai do meu pai, também era sapateiro e o pai da minha mãe era agricultor e tinha sua própria, vendia seus porcos lá e tal. Então foi sempre já da natureza. Quando meus pais foram para os Estados Unidos em 2000, não sei, em 98, e 3 anos ou 4 anos depois eu fui. E lá eu acho que foi o único período que daí todos nós fomos funcionários, né? Fiquei um tempo lá e aprendi a cozinhar. Sempre gostava de cozinhar, só que era uma coisa que eu fazia pra mim mesmo e era terrível, era ruim pra caramba, mas eu tinha curiosidade de saber. A cozinha, ela te dá uma gratificação meio rápida, né? Porque você faz ali a comida e o pessoal come, tá bom ou não, você já fica sabendo na hora. Na hora. E quando tá bom, a gratificação que você recebe psicológica é na hora, é gostoso. Vamos voltar um pouquinho, puxa um pouco o seu microfone mais perto. Volta um pouquinho nessa, eu fiquei curioso, você falou que seus pais, você devia ser pequeno, né, na época da relojoaria. Você lembra ajudando, fazendo alguma tarefa? Seus pais nessa época te davam alguma atividade, algum job pra você? Sim, eu atendi o balcão. Eu sempre gostei de balcão. Aí eu fiquei notório por os clientes. O brasileiro pede desconto, né? Não tem tempo quente. O brasileiro pede mesmo, na cara dura, porque a gente desacostuma a fazer isso. Mas eu lembro que eles pediam desconto e eu aprendi a fazer conta de cabeça, assim, eu sempre dava um centavo de desconto. Mas era uma brincadeira e o pessoal se simpatizava. Eu tinha dó daquele moleque Tom tentando vender as coisas do desconto de 1 centavo. Mas eu sempre estava envolvido na parte do balcão.
é uma época que ele tentou fazer o relojoeiro que estava trabalhando na época me ensinar, mas eu acabei que eu não tinha muita paciência não com mexer com aqueles negocinhos pequenos. Entendi, bem legal. Então, você que tem um negócio, eu sempre falo isso, os meus meninos também já me ajudaram bastante, até mesmo na fábrica, lá quando eles vão passeando. Se você tem a oportunidade de colocar o seu filho pequeno, né, para aprender, para vender, para atender alguém, eu acho que isso é uma oportunidade imensa. E a gente lembra, né? Isso fica gravado, essa habilidade, ela nascendo desde novo, ajuda muito a vida da pessoa depois de grande. Isso tudo aconteceu em São Paulo, Não, interior do Paraná. 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 A primeira loja que eles abriram foi em Arapoti, uma cidadezinha que fica entre Ponta Grossa e Londrina, digamos assim. Uhum. E daí eles sempre tiveram empreendimento, teve uma loja, teve daí um mercadinho, um restaurantinho, e sempre eles estão, né, fazendo sua própria vida. Aí chegou a sua juventude. Você morou nessa região? Quando foi que você decidiu falou assim, olha, Brasil, eu vou aventurar pelo mundo afora? Então, a vida de empreendedor é ruim para todo, é difícil, né? Cheia de empecilhos para todo mundo. Então, meus pais decidiram, depois de 11 anos morando em Arapoti, nessa cidade, eles decidiram ir para São Paulo. Aí eu lembro um dia que eles pegaram, montaram no carro e foram fazer uma viagem para descobrir onde que eles iam montar uma loja. Aí chegaram em Piraju, em São Paulo, e foi na época do boom das lojas de R$1,99. Então meu pai arrumou uns lugares lá de fornecedor em Curitiba para fazer as compras. Aí montamos a loja em Piraju. E logo em seguida ele montou também uma outra loja em Santa Cruz do Rio Pardo, perto de lá. A loja de Santa Cruz do Rio Pardo ficou muito melhor e a gente acabou fechando a de Piraju. Aí de lá as coisas foram ficando muito difíceis, porque apareceu concorrência muito forte, os caras tinham um leque de produto muito melhor do que a gente não fazia ideia de onde eles compraram. Eu tinha 15, 16 anos nessa época, eu já lembro bem mais. E a gente não fazia ideia, eles vendiam assim coisas que não cabia em R$1,99. Só podia ser roubado. Mas eu sei que ficou muito difícil pra gente. Daí a gente voltou para Tamarana, que é a nossa cidade de origem. Aí o resto do estoque, a gente abriu uma lojinha lá, uma portinha, e meus pais estavam assim, perdidão. Não sabiam o que estava acontecendo na vida, né? O que ia fazer. E carro velho, morando de favor. Eu lembro até agora que ele tinha um Gol. Isso era em 95. O Gol já era velho, cara. Aquele Gol dava mais problema do que andava. Daí ele ficou sabendo de alguém que foi para os Estados Unidos e falou assim para minha mãe, vamos. Na época, em 98, eles foram os primeiros da cidade lá a ir para os Estados Unidos. Foram os dois e mais um casal. E chegaram nos Estados Unidos, não sabiam falar hi nem bye. E minha mãe arrumou um emprego de camareira no hotel que eles ficaram hospedados e começaram. E 4 anos depois eu estava lá, fiquei mais um tempo com eles, lá com eles, e a gente voltou tudo embora. Era 2009, teve aquela crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Sim. E o nosso mortgage estourou de caro, ficou muito caro, e eu via que eles estavam já cansadinhos, né? E eu sou filho único, então quem mais que eles têm, né? Aí eu propus, vamos pro Brasil? Vamos embora todo mundo? Aí eles toparam, a gente foi. Cheguei no Brasil, eu já cheguei com ideia de voltar um dia para os Estados Unidos.
Quando chegamos no Brasil, não tinha... Eu fiquei assim meio perdido, não sabia o que eu fazia. Abri um cyber com um primo meu. Então a gente tinha cyber, onde a gente alugava as máquinas pro pessoal. Ele é muito bom com computador, o Magão. Salve, Magão, te amo. Daí a gente fazia manutenção e dava aula também, né? A gente começou a pegar de coisa de tudo que é lado. O auge da Lan House, não é isso? No Brasil era... Na minha cidade também tinha, se eu não me engano, chamava Monkey ou Donkey, sei lá. Quando tinha vários computadores juntos, a Lan House era maior, ela tinha outro nome, outra denominação. Mas eu lembro que a gente queria jogar, era um negócio bem legal. É. Eu e ele e os clientes, a gente passava a noite jogando. Era bom, era gostoso. Daí eu resolvi fazer uma faculdade. Eu escolhi gastronomia. Eu trabalhei, durante todo o meu tempo nos Estados Unidos, eu trabalhei pelo menos em um dos empregos, sempre trabalhei 2 empregos. Ao mesmo tempo? Pelo menos um era em restaurante. Normalmente à noite. Daí eu trabalhava de dia ou construção ou landscape. Aí à noite eu ia pro restaurante, lá onde eu comia. Ia pra comer. Nessa fase dos Estados Unidos, você ou seus pais chegaram a olhar alguma coisa para montar, para ter o seu próprio negócio nos Estados Unidos nessa época? Ou pela rotina, ou pelas atividades? Não, eu acho que a chama nunca se apagou, mas a gente nunca obteve um status imigratório legal lá. Então era mais seguro trabalhar daquela forma, né? Porque a gente escutava histórias tristes de brasileiros que perdiam tudo e eram mandados embora. Tudo ficava para trás, né? Ficava tudo para trás e tal. Mas eles sempre tiveram essa veia, né? Então a gente não fez isso. Eu cortava grama, particularmente por um tempo, mas acho que era só para comprar cerveja mesmo. Surgiu muita coisa. Aí você então chegou no Brasil, montou esse negócio, que também estava no auge na época, que é cyber, né? E como que foi a sua experiência de primeiro voltar para a cultura brasileira, né? A negociação é diferente da cultura americana, dos Estados Unidos, e atendimento com o cliente, apesar que você também estava no ramo, você brincava junto, né? Sim, então sim. era um público mais jovem. Mas como que foi isso? Ou melhor, no Brasil você montou mesmo um CNPJ, uma empresa, você formalizou ou... Formalizei. Sim. Formalizei. Já no começo a gente formalizou. Daí eu e meu primo, a gente era sócios 50% e foi muito boa a parceria. Acho que foi um risco que a gente correu, porque sociedade você perde o amigo e o dinheiro, né? Mas nada aconteceu disso, a gente se deu muito bem nisso. Aí montamos o CNPJ e quando eu abri o restaurante no futuro, eu usei esse CNPJ e ele ficou lá e abriu outro. E complicadinho para abrir CNPJ no Brasil, ainda mais trocar de área depois foi meio chato de fazer. Você tem que falar com muita gente. Pedir muita benção e o famoso KNAI, né? Você tem que alterar toda a estrutura, você fica só com o número, mas você tem que mudar todo a história do número. Aí, e essa transição, quando você falou, você viu uma oportunidade, foi quando você formou ou você já ainda estudando gastronomia, você já começou a querer empreender algo na área? Como é que foi essa transição de projeto? Eu não tinha vontade, porque eu não tinha nenhuma intenção de ter um projeto longo, porque eu queria voltar para os Estados Unidos. Ah, sim. Então, o cyber aconteceu só porque eu precisava de uma ocupação e a faculdade só apareceu porque eu precisava de uma outra ocupação. Eu trabalhava 2 empregos e de repente eu tinha muito tempo na minha mão. Não estava certo. Agora, o negócio do restaurante foi interessante. No meu primeiro ano de faculdade, eu conheci a minha esposa. O amor da minha vida, Tati. Vai cortar esse beijinho fora. E ela fica com muita vergonha. Aí, no primeiro ano de faculdade, a gente se conheceu. No segundo semestre, a gente
começou a se conhecer melhor e ficamos juntos. E eu puxei ela para casa, para Tamarana. Ela morava comigo lá. Teve um dia que eu fiz um churrasco na casa da minha avó e o churrasco foi hambúrguer. E as pessoas nunca tinham comido hambúrguer de churrasco na churrasqueira. E ficou uma delícia, né? Porque no Brasil o hambúrguer mais comum é o na chapa, né? Sim. Então ficou uma delícia e tal, e as pessoas que comeram, o pessoal da família mesmo, ficaram com aquele sabor na cabeça. E eles pediram já depois disso umas 2, 3 vezes para eu fazer de novo. Eu repeti. Aí teve uma eleição municipal em Tamarana. Daí a Edneia, a esposa do meu primo, falou assim, por que você não faz, Neto? O meu nome na família é Neto. Eu sou Neto. Tem neto no nome mesmo ou não? Não, É só... meu segundo nome, Matusalém, é o nome do meu avô, pai da minha mãe. Então, Neto, por que você não faz lá na calçada da loja do marido dela? Põe a churrasqueira lá e faz lanche para vender na eleição, você vai rachar de dinheiro, de ganhar dinheiro. Eu falei, puxa vida, né? Vergonha não tem, vamos fazer. Aí eu fiz. Eu e a Tati. A gente fez e a gente vendeu bastante no dia da eleição. Eu lembro que tem um cara que depois ele se tornou um dos meus melhores clientes, mais fiéis. Nesse dia ele comeu 3 lanches, assim, um atrás do outro. Nossa. Um voltou a comer outro. E era muito bom. Aí, mas eu comprei carne demais. Daí não dava para congelar e tal, não tinha espaço. Fiz com a sobra no dia seguinte. Ficou melhor ainda. Ficou bom? Daí eu fiz na calçada do prédio do meu pai. Daí fiz lá. E daí não fiz mais, porque acabou o estoque. Mas as pessoas continuaram a perguntar. Ô Netão, vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Eu fiz. A gente fez esse lanche na calçada de maneira super precária. Tinha 2 mesinhas de plástico que a gente transformou numa estação de montagem. Tinha a churrasqueira de latão, que eu me queimava com aquele negócio que era terrível. E a gente fez lá por um bom tempo. Aí depois a Tati estava grávida do Augusto, meu primeiro filho. Manda um abraço pra ele também, senão ele vai ficar com ciúme aí. Augusto. Beijo. Meu primeiro filho não. Meu segundo filho. Meu primeiro filho com relacionamento com a Tati. Eu tenho uma filha, a Clara Ellen, ela mora lá em João Pessoa. Manda um abraço pra ela então Abraço, também. Clara. Vai estar assistindo a gente lá do Brasil. Vai. Daí, a Tati ficou grávida e eu pensei, vixe, meu, agora não vai dar, acho que pra sustentar a casa nessa beiradinha aqui. Meu pai falou assim, usa o prédio. Aí eu entrei, ele me ajudou financeiramente para dar a primeira reformada, para adaptar o prédio para ser um restaurante. Aí entramos. A Tati trabalhou grávida até 8 meses e meio. Guerreira. Daí o Augusto nasceu em abril. Em outubro a gente inaugurou o restaurante. E durante praticamente todo esse tempo eu estava fazendo o lanche. Daí abrimos, o Augusto ia trabalhar com a gente. Bebezinho. 6 meses. Ele dormia assim embaixo do balcão, nos pés da Tati. Começou a experiência profissional primeiro que você, então. Você começou jovem e ele começou bebê. Ele tem quase mais anos de estrada. E foi muito bom a experiência do fogueiro. A gente aprendeu muito, a gente conseguiu inovar o cenário de lanches e a gente inspirou lanchonetes em Londrina, na cidade maior, grande, perto, que daí abriram o mesmo molde nosso. Foi uma ótima experiência. Como chamava o restaurante lá? Fogueira. 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 Pode ser que tenha gente que vai lembrar. Falei só, olha, o André sim. tá lá no Netão. Canadá. Netão, verdade. Netão de Fogueira. E foi muito bom. A
A gente tinha um cardápio bem único e a gente se revezava. A Tati é uma excelente cozinheira. Eu falo sempre para ela que ela é uma cozinheira muito melhor do que eu jamais serei, porque ela é boa. E, então, às vezes ela enjoava de ficar no caixa na frente, ela ia para a cozinha, eu ia para o caixa, brigava com o cliente. Aí você já não dava desconto mais, né? Não, já não dava desconto mais, nem no centavo. E daí a gente ficou lá até vir embora. Como que foi a transição? Porque no Brasil é comum também você começar um negócio de forma informal, né? Na verdade, no Brasil ainda tem muitas pessoas que trabalham na informalidade. Quando você foi montar o restaurante já não dava mais, né? Você teve que formalizar, abrir realmente um negócio, um CNPJ e todo esse processo lá no Brasil com relação à comida. E como que foi? Foi mais simples do que o Cyber? Ou foi mais complexo? Como que foi a... Eu acho que as facilidades da cidade pequena se estenderam e foi beneficial para mim, porque eu consegui abrir relativamente fácil. Meu pai até ofereceu um CNPJ dele. Falou assim, não, eu tenho um CNPJ aberto, já tem 30 anos, se quiser você pode usar. Aí eu falei assim, não, mas vou fazer, vou ver como é que é. Aí foi aberto. Mas desde o começo eu já primei por ter o máximo da legalidade possível. É caro você ser honesto no Brasil. É caro você jogar pelas regras do livro. E é um empecilho grande. Você usou da sua experiência dos Estados Unidos, porque você falou que trabalhou com comida nos Estados Unidos, né? Você conseguiu levar para o Brasil, além dessa questão que você falou no começo, da churrasqueira, do hambúrguer, você trouxe algum outro aprendizado, seja dos processos, da forma de trabalhar, para o seu negócio, que você acha que agregou, que trouxe novidade para a região? Sim, nos Estados Unidos eu passei por um leque de estilos de restaurante. Meu primeiro emprego foi no Burger King. Um abraço pro Maico, meu primo, que me ajudou a entrar lá. E também foi no KFC, onde meus pais trabalhavam. Eu achei muito legal, porque tanto o Burger King quanto o KFC são franquias gigantescas. E elas são desenhadas para funcionar com o mínimo de intervenção possível. Tem que correr, ela tem que ser a prova de falhas. Então, eles têm manual para tudo. Tem processos, procedimento para tudo. E aquilo me encantou. Eu achei assim, eu pegava um manual de como fazer para limpar a coifa. Tinha um manual para aquilo. De qualquer lugar dos restaurantes. E eu achei assim, muito legal a consistência com que aquilo trazia para o produto final, que é a comida. E fazer o cliente voltar. Só que além dessa experiência no fast food, eu também trabalhei em cozinha fina. Então eu peguei os dois mundos. Eu tinha aquela construção sisuda do fast food, que você não tem espaço para mudar nada, porque não é teu. Você não pode mudar o jeito que é feito. E a escala, né? Tem que ter velocidade. Escala. E tem que ser muito bem feito. E quando eu entrei a primeira cozinha que eu entrei para trabalhar depois de sair de fast food foi no Hooters. Não era bem uma cozinha fina. Não é. Não era bem uma cozinha fina, não. Mas era muito legal. A gente trabalhava numa cozinha aberta, onde da cozinha a gente tinha contato visual com todo o salão. E era super legal. Interferia conversava com os clientes que estavam no balcão. Tinha interação? Era muito legal interagir com eles. E a gente trabalhava num time de 4, 5 brasileiros. Era uma farra. A gente comia muito frango lá. Então aquilo lá já foi uma mudança de ambiente, e depois eu entrei para trabalhar num restaurante fino, de tapas espanholas. Foi lá que daí eu fui exposto à comida mais fina, lá que eu aprendi técnicas.
Até então, eu só aprendi técnica para seguir Manual. manual. Mas no embargo, eu aprendi a cozinhar de fato. Então, tudo isso daí eu apliquei de uma maneira ou outra no meu restaurante. Principalmente, eu escrevi, além da receita que vai para o funcionário seguir, eu aprendi a escrever ficha técnica, onde eu coloco peso, custo, tempo de preparo, quantos gramas de gás que vai para fazer uma receita. Eu abordei tudo isso e eu trouxe pro Fogueira. No Fogueira, as pessoas tinham a impressão de que o Fogueira era um restaurante chique, era um restaurante de capital, porque era muito bonito, era muito agradável por dentro e tinha esse aspecto profissional. Sim. Né? A Tati, ela tem uma percepção muito aguçada com qualidade de alimentos. Ela ficava, quando ela estava na boqueta, se ela pegava assim um negócio que não estava certo, ela mandava de volta e a gente tinha que fazer de novo. E eu às vezes fazia bravo, porque eu queria fazer de novo, tinha mais coisa para fazer. O controle de qualidade era alto, então. Era. Não, ela me ajudou muito. E foi isso. Aí chegou num ponto. Aí você ficou com o restaurante quanto tempo rodando no Brasil? De 2013 até 2017. E isso ainda com o coração pensando na América. Sim. Ou Quando esse sonho, quando vocês começaram, isso ficou meio de lado? Ficou de lado temporariamente. Quando a Tati ficou grávida, daí eu já soube que não ia ser na mesma linha do tempo. Mas eu não acostumava no Brasil. Eu não acostumava. Eu não concordava com as coisas. Né? Você contou isso pra Tati no começo, falou assim, olha, a gente vai começar com um relacionamento, mas nós vamos ter que mudar pra América. Ou não, ela soube depois? Tá? Ela sempre soube. Ela sempre soube que o meu foco não era lá. Para minha sorte, a Tati sempre teve vontade de morar fora do Brasil também. Então ela caiu na minha enganação. O sonho, no sonho. É. Mas essa parceria ela é importante, né? Quando você se relaciona com alguém que topa o projeto junto e assume junto. Porque Essencial. quando a gente faz, principalmente a migração, até mesmo abrir um negócio demanda tempo, demanda investimento e demanda sangue e suor, né? Então, quando você tem alguém, um parceiro que topa junto e vamos, a probabilidade de dar certo é muito maior. Então, vocês tocavam junto o restaurante, todas as áreas, né? Cozinha, gestão. Compra, desentupimento de privada, tudo. Aí você falou que você estava falando da data. Você ficou com ele de 2009? De 2010 até 2017, quando a gente veio pra cá. Aí o restaurante ficou arrendado para um menino lá. Infelizmente depois não durou muito tempo, mas ele ainda pegou um bom embalo da fama do Fogueira. A gente tinha sorte porque Itamarana fica na PR-445, que é o corredor entre Curitiba e Londrina. Então passavam muitos viajantes que dormiam em Itamarana e comiam com a gente. Uma boa parte da nossa clientela era de fora. E você falou, como é que foi esse processo de mudar também, conta pra gente, dos Estados Unidos para o Canadá? Porque a princípio o foco era voltar pra América, né? E quando rapaz, existe um outro país um pouco mais pra cima, acho que é pra lá. Pois é, eu morava em Massachusetts. E a gente tinha muito visitante. Eu morava numa cidade turística e a gente tinha muito visitante do Canadá. E eu achava eles as pessoas mais legais que tinha. Eu sempre achei assim, o canadense super polido e amigável. Mas não foi por isso que eu escolhi ir para o Canadá. Quando eu estava no Brasil, eu comecei a pesquisar para ir para os Estados Unidos. Eu não queria cometer o mesmo... Não vou dizer que é um erro, não foi um erro de maneira nenhuma. Eu não queria ir para os Estados Unidos da mesma maneira, porque eu fui pelo México. Essa é outra história. Ixi, essa deve ser longa também. Então, eu não tinha possibilidade de me legalizar nos Estados Unidos. E a chance deles me darem um visto era bem baixa.
Então eu teria que pleitear um visto já de imigrante para os Estados Unidos. E as possibilidades eram bem remotas. Mas o Canadá é essa grande mãe que Abre os braços. que acolhe os coxos e os aleijados, né? Então, foi o Canadá e a gente começou a mergulhar no assunto e pesquisar. Você tinha alguns outros países que você pensava? Você chegou a fazer uma lista? Falou só, vamos tentar esses daqui nessa ordem de classificação. Mas nessa eu tava sozinho. Ah, é? Nessa a Tati não ia não, porque eu queria ir pra Austrália. Ah. E ela tem medo de aranha. Tem muito lá? Não sei. Tem muito, lá tem uns bichos do inferno. Lá tem uns animais muito loucos. E daí ela falou assim, não, Austrália eu não vou. Mas eu tinha feito a aplicação, né? Ah, é também? Não lembro se eu falei pra ela que eu apliquei. Então se você não falou, você tá falando agora. Aí eu acho que com um ano que a gente tava aqui, a Austrália me mandou um e-mail dizendo, vamos continuar? Ah, é verdade? Mas daí já... Fala assim, já tô em outro lugar, perdeu. Passou. Troquei aranha por gelo. Isso, muito gelo. Muito gelo. Como foi a transição final do seu negócio? Você conseguiu vender lá no Brasil ainda? Ou você ficou com o negócio no Brasil rodando e morando no Canadá? A migração tem esses fatores, né? Quando a gente vê muita gente quando decide migrar, a vida meio que faz um stand-by ali, né? A pessoa não faz investimento no Brasil, não faz nada e começa um projeto de migração. O seu negócio também sofreu um pouco isso de eu vou migrar, então agora isso daqui eu preciso desfazer, eu vou ficar até quando? Como que você conseguiu manejar isso? Olha, eu não tinha muito a perder. O restaurante foi construído com o objetivo de ser uma plataforma para eu sair do país, né? Então eu já estava totalmente desapegado. Eu não consegui vender o restaurante. O melhor que me apareceu foi uma pessoa que arrendou e me deu uma luva, a famosa luva, né? E continuou o negócio. Daí ele encerrou as atividades e deixou todo o equipamento lá, que não era dele. E daí foi só questão de vender o carro, vender coisinhas da casa e tal, e a gente veio. O Augusto tinha quantos anos nesse processo? O Augusto chegou aqui com quase 5. 5 anos. Aí você veio, o empreendedor, né? André veio e você veio como? Qual o processo que você escolheu? Como que foi a sua chegada no Canadá? Quando eu vim fazer a visita exploratória, eu fui num homestead, que é um lar de idosos, e para ver se eu conseguia um emprego, né? Uma oferta de trabalho. Daí o então chefe, que ainda é chefe lá, ele estava meio assim, porque, né, como é que se contrata uma pessoa? É muito difícil você conseguir um visto de trabalho, mesmo se você está presente no cara a cara, assim, porque a pessoa não sabe como é que você faz de fato as coisas, né? Daí eu vi que ele estava assim, meio titubeando se me dava um voto de confiança ou não. Eu falei assim, não, eu posso vir aqui amanhã e cozinhar para você por 1 ou 2 horas? Ele aceitou, eu fui, daí ele me formalizou a oferta de trabalho. Então a gente chegou aqui com visto de trabalho. A minha esposa estava com 8 meses e meio grávida da Marina. Entre 7 meses e meio e 8 e meio grávida da Marina. Então ela chegou e logo em seguida a Marina nasceu. E eu fiquei ali preso com o visto de trabalho atrelado ao trabalho. Você falou visita exploratória. Para quem não sabe, a gente está numa província e numa cidade, né, Morden, que é uma cidade que tem um programa próprio de imigração. Você aplicou pela cidade? Essa visita exploratória foi um processo da cidade, não é isso? Não. Não? A última vez que a província abriu esse processo provincial foi pela província em 2016. Então, quando eu recebi o
convite da província em 2016, eu poderia escolher qualquer lugar. Eu já tinha aplicado para Morley. Também. Você fez paralelo os dois Em processos. 2015 eu apliquei para Morley. Nunca recebi resposta. Daí quando eu cheguei aqui para fazer a visita exploratória, a famosa Shelly falou assim... Um abraço pra Shelly. Um abraço Ela não deve estar pra entendendo que nós estamos falando em português, mas tá aí deixando o recado. Ela falou para mim, daí eu vim com o convite da província. Ela falou para mim, a gente respondeu você nunca se interessou em vir para cá? Então, ela me respondeu. Ela me chamou para entrevista via Skype, só que eu nunca recebi o e-mail. Perdeu no spam. Mas estava escrito. E você, seu inglês, por conta de ter vivido nos Estados Unidos, era bom, né? Você passou 9 anos que você falou nos Estados Unidos. Uhum. A Tatiana veio com inglês também? Como que foi a família quando vocês chegaram? Ela não falava, mas ela tem facilidade. Então ela foi, a partir do momento que ela se expôs um pouquinho e começou a escutar mais pessoas falando em inglês ao redor dela, ela deslanchou. Mas ela não veio. O Augusto, ele veio com 4 anos, aí logo em seguida, ano que vem, ele entrou para a escola. Ele entrou numa escola em francês. A gente achou que ia ser uma boa coisa, porque francês, português é semelhante, né? E foi pesado para ele. Mas ele continuou. Hoje ele fala inglês melhor do que eu. Verdade. Aí você veio trabalhando, você fez a visita exploratória, pegou a carta de trabalho, a oferta de trabalho, voltou para o Brasil e voltou para cá de novo, né? Assim, e esse tempo você ainda tinha o business no Brasil rodando ou parou também? Tinha. Eu fiquei 15 dias aqui na visita exploratória e nesses 15 dias a Tati continuou tocando no restaurante. Eu tinha uma equipe bem treinadinha, eles sabiam fazer tudo. Você veio sozinho na visita exploratória? Foi. Sozinho. Aí você chega lá, tem que contar, né, a história. Ó, lá é bom, tudo é bonito, vamos. Foi gostoso. Eu mandava vídeo para ela diariamente e fazia chamada para explicar as coisas que aconteciam, né? Então foi muito interessante por isso. Quando você voltou para vir de novo, quanto tempo você teve esse processo? 10 meses. 10 meses. 10 meses. A gente tinha chance de esperar lá para chegar aqui com a residência permanente. Quem disse que eu ia ter paciência, né? Então, eu primeiro apliquei para o visto de trabalho, que era mais rápido, e a gente veio com o visto de trabalho. Para quem não sabe esses termos, né? A residência permanente é como se fosse nos Estados Unidos do Green Card. Seria mais ou menos essa conotação. Aí vocês vieram, o seu visto estava atrelado, como é visto de trabalho, estava atrelado ao local, não é isso? Por essa carta você teria que continuar lá. E como que ficou o André empreendedor, agora depois de tantos anos tendo seu próprio restaurante, tendo que trabalhar para terceiros? Batendo cartão, né? Tem que chegar aqui nesse horário, 30 minutos de intervalo, mais 15, vai sair. Você fica se coçando, né? Só que ao mesmo tempo, eu tinha muita coisa para me preocupar, né? Bebê novo, esposa em casa, sozinha, lidando com as crianças, porque eu trabalhava. Uma vida nova, praticamente, né? Construir um novo hall de amigos, né? Ainda bem que, olha, apareceu muitos amigos na nossa época. Um salve pro Patrick e pra Giza, que agora não estão mais na região aqui, mas o Patrick e a Giza foram um dos primeiros que nos acolheram aqui. O Kleber e a esposa. Mas foi... Então eu meio que sosseguei nesse meio tempo. E eu também não podia fazer outra coisa. Não podia, eu estava atrelado ali. Então eu fiquei sossegado. E o tempo, né? Assim, se você não tem tempo para pensar, né, para bolar, pensar algo diferente. E quando veio a tranquilidade, você fala assim, não, agora não dá mais, agora eu vou empreender. Você já foi tentar montar alguma coisa ou você mudou de emprego? Como que foi esse processo aqui no Canadá? Você ficou... Isso foi em 2000 quando você chegou mesmo para
Com a família? 2017. 17. É. Nós estamos em 2023, então tem aí alguns anos. Como que foi essa jornada sua? 2019, ao final de 2 anos quase no lar de idosos, eu já não aguentava mais a rotina. Eu tenho problema com a rotina. Eu já não aguentava mais. Daí tava abrindo o boliche e eu pensei, pô, agora tava na hora de eu renovar meu visto de trabalho. Aí eu já renovei pedindo pro próximo, eu pedi um aberto, acho que eu pedi um aberto, pedi um visto aberto. Aí eu já troquei. Daí eu ajudei a implantação da cozinha, escrevi todo o menu. Foi aí que entrou de novo a experiência passada, né? Porque a experiência que eu estava usando no lar de idosos era só a experiência de cozinha mesmo, de faca, de queimar a panela. Mas daí quando eu entrei pro boliche, aí eu voltei de novo a poder comprar, escrever menu, elaborar ficha, elaborar manual de procedimentos. Então ali foi gostoso porque eu aprendi muito como é que funciona o empreendedorismo no Canadá dessa maneira. Eu não estava envolvido com grandes decisões, mas a cozinha era minha. Sim. Se você geria ali a operação da cozinha. Uhum. Contratava, guardava caixa de compra, fazia tudo. Mas ainda com a rotina, né? Ainda batendo continência para alguém, né? Porque Sim. não era seu negócio. Sim. E você ficou por muito tempo? Como 2 que foi? anos. Outros 2 anos. Eu tenho um comichão a cada 2 anos. 2 anos? Já tem quanto tempo agora? Quando foi o último? Então, agora está em 1 ano e 7 meses, né? Assim, né? Já tem 2 coisas encaminhadas, mais ou menos, que é a linguiça e a bebida alcoólica de abacaxi que eu faço. Que, por acaso, nasceu por acaso no Fogueira. Ah, é? A gente tinha um lanche lá que era um dos preferidos do pessoal, era o havaiano. Então era uma carne, queijo, bacon e vinha uma rodelona de abacaxi que a gente grelhava também. Só que antes de grelhar esse abacaxi, a gente cozinhava ele num xarope simples, cozinhava ele com água, açúcar, gengibre e o abacaxi. Na correria, você pega, enfia a mão no abacaxi para pegar um abacaxi para cozinhar e tal, né? Aí guardava aquele negócio de volta na geladeira e tal. Aí um dia eu vi que estava borbulhando. Eu tinha uma leve ideia de como é que era fermentação, né? Aí eu tomei um gole daquele negócio que todo mundo tinha colocado. E tinha álcool. Constatei que tinha álcool. Daí Depois de uma garrafa tomada, você viu que tinha alguma coisa diferente. eu vi que eu não estava mais falando igual. Daí, aquilo lá meio que virou um hobby para tentar desenvolver e aprimorar o sabor, porque daí só foi ficando mais complicado, né? Tem várias coisas envolvidas na fermentação. Isso lá no Fogueira, lá no Brasil ainda. Mas lá eu não fazia assim, com o motivo de engarrafar e era mesmo que sobrava lá, eu deixava fermentar e tomava. O pessoal da cozinha, todo mundo. Todo mundo. Daí agora essa bebida ela tá praticamente desenvolvida, ela tá pronta para ser comercializada. Eu tenho certeza que a partir do momento que ela entrar numa escala maior, vai ter modificação que vai ter que ser feita, porque tudo muda daí. Você fala no processo? No processo. A quantidade muda e tudo. Vamos lá, quando que você pensou assim, quando você lembrou dessa receita lá do Brasil e falou assim, deixa eu testar ela aqui no Canadá? Então, esse lanche, porque dado o sucesso dele aqui, eu repliquei ele no Kingpins. Ok. Grill. E, de novo, né? Sobrou. Fermentou, fez borbulha. Daí, um companheiro de trabalho do lar de idosos foi lá um dia. E eu tinha uma garrafinha boa, que eu levei na mesa dele. E ele falou assim, cara, você tem que colocar isso aqui no mercado e tal, e tal. E
ele me pôs na cabeça que era uma coisa viável. E não tem nada parecido no mercado de bebida alcoólica isso. O que é mais próximo é uma cidra, que é feita de maçã, mas ainda não é a mesma coisa. Isso no Canadá ou em lugar nenhum tem essa... Em lugar nenhum. Na África do Sul e no interior da Índia, parece que eles têm uma bebida semelhante, mas só que eles fazem sem gás. Eles fermentam ela e deixam ela sem gás. A minha é carbonatada. Até então você trabalhava lá no boliche. Quando você saiu de lá, você falou assim, eu vou manter isso como projeto e começou a fazer isso testando, né? Isso foi testes, você ainda não tinha uma receita, né? E nem um negócio em si. Como que foi os primeiros passos para você falar assim, como é montar uma bebida alcoólica, né? Eu não tenho nem ideia de como que é, você tem um time, se é vou falar só uma palavra em português meio pesado, mas um cartel de controle, foi fácil, tem o acesso? Não, bebida alcoólica aqui no Canadá e nos Estados Unidos também. Bom, nos dois lugares é bem complicado e super regulamentado. Mas no Canadá especificamente, é um monopólio controlado pelo governo. Então, se você produz bebida alcoólica no Canadá, você só pode vender para o governo. E o governo que, por sua vez, faz a distribuição. Então, eles que controlam o preço final que o consumidor vai pagar e eles que controlam a distribuição. É um órgão do governo federal que... Manitoba Liquor and Cannabis Commission. Então eles cuidam... então é provincial. Eles cuidam... Provincial. Eles cuidam da bebida e da maconha. E da loteria. Loteria, bebida e maconha, é tudo Um órgão controlado só. por eles. Aí você falou assim, olha, eu tô com um projeto de uma bebida alcoólica, como é que você faz? Você preenche um formulário e aplica ou você tem que... É assim, eu vou falar sobre Manitoba especificamente, porque é onde que está a maior parte da minha pesquisa. Isso é importante falar, André, que aqui no Canadá, não só especificamente nessa área de bebida, mas a questão de migração e várias áreas, o governo provincial, né, que seriam os estados no Brasil, eles têm autonomia de lei. Então, às vezes você vai ver um processo migratório em Manitoba, ele é totalmente diferente de Saskatchewan, de Ontário, e provavelmente bebida deve ser a mesma coisa, né? Que você fez uma aplicação da província. Tem as semelhanças, mas the devil is in the details. Os detalhezinhos que mudam tudo. Então, aqui em Manitoba, eles postam... Tem duas maneiras de você colocar seu produto alcoólico no mercado em Manitoba. Você pode simplesmente apresentar o seu produto e daí vai passar por uma bateria de tasting, de prova, será? Prova. De tomar para o pessoal experimentar, né? Degustação. E daí eles vão viabilizar quanto que você pode vender, quanto que eles vão fazer o primeiro pedido inicial, várias coisas. Eu posso fabricar na minha casa uma bebida e chegar lá e falar assim, olha, testa aqui, bebe aí, prova e vê se é isso, degusta? Nem um som. Não? Nem um som. Acho que nesse estágio, talvez. Ótima pergunta, não sei. Talvez. E tem outra maneira com que, como é o governo que vende todo o licor, eles têm dados de tudo, do que sai, do que entra, e eles também têm dados de procura. Então, de tempos em tempos, acho que a cada trimestre, eles dão a característica do que eles querem. Sim. Então, se você acontece de ter uma bebida pronta, uma receita pronta para entrar no que eles estão pedindo, aí as chances são muito maiores. A minha bebida não existe. Não existe nada, então eles nunca vão aparecer desse jeito. Não tem demanda, né, na verdade. Porque ninguém conhece, na verdade.
Então, nunca vou encontrar, né, essa descrição no site deles. Então, eu tenho que estar com tudo pronto, conseguir replicar repetidamente o mesmo sabor, o que é muito difícil. E daí chegar e apresentar o projeto junto com um business plan totalmente descrito e pronto para não pode ter, tem que passar no crivo. Várias empresas que ajudam as pessoas que estão querendo empreender, eles focam muito na questão de documentação, não documentos para licenciar, mas documentos como o business plan, o plano de negócio, o seu projeto, a previsão de ganhos, previsão de venda. Aqui no Canadá as pessoas se programam ou desenham muito antes de começar. É um pouco diferente da nossa cultura brasileira, que é, como você deu o exemplo lá do hambúrguer na calçada, a gente pensa, faz, testa, né? Roda o MVP e depois fala, ó, deu certo, vamos replicar. Aqui não, aqui eles pedem toda a parte. Você tem que desenhar primeiro o que você está pensando, provar no papel que funciona, e depois você rodar. Você como que está esse processo? Você está ainda licenciando? Não. Não? Você vê, eu não quero fazer logo de cara um financiamento para montar uma cervejaria. O mesmo equipamento, basicamente, que é para a produção de cerveja, eu posso utilizar. Porque é grande o investimento. E não tem. Então, eu procuro um co-packer, que chama. Que é uma empresa que já tem toda a estrutura e ela vai executar para mim a receita. E de preferência replicar toda vez com o mesmo sabor. Não pode ter variação. Você sabe exatamente o sabor da coca que você vai tomar. Não interessa de qual lugar que vem, né? Você tem que replicar também isso na bebida. Então, eu ainda não tenho um lugar que possa fazer isso para mim. Eu tô rindo aqui que eu lembrei que a gente, abrindo parênteses na sua história, a gente tem um amigo que, depois do Covid, começou a sentir o gosto diferente. Você falou que a Coca tem sempre o mesmo gosto, mas dependendo da situação, você muda o gosto. Dependendo do teu Covid, a pra Tati é perfume. Então você ainda tá... Você tem a sua receita, mas procura um local para fazer. Qual que é o risco aqui na cultura canadense ou do que você conhece de cópia? Porque isso é um risco, né? Se você passa o seu produto para alguém produzir para você, a gente fica um pouco com o pé atrás. Como que é isso aqui? Isso é bem profissional? Isso então, tem... Quando você começa a conversar com um possível executor da sua bebida, no caso, você não vai passar nenhuma informação antes de vocês dois assinarem um contrato. Nesse contrato tem duas cláusulas muito importantes que você tem que ter. Uma é do not disclosure, então ele não pode passar essa informação para ninguém, sob pena de lei. E tem outra cláusula muito importante que é do not compete. Então ele não pode, depois que a gente encerrar o nosso relação, eventualmente, ele não pode fazer outro igual e executar. Na realidade, a bebida que eu, apesar de não existir, não tem nada removedor de montanhas nela. Não é nenhuma coisa totalmente nova. É só açúcar fermentado, açúcares da fruta. Então, qualquer um com conhecimento básico vai conseguir reproduzir. Não vai ficar o mesmo gosto, porque cada um tem os seus detalhezinhos, né? Mas é aí que mora o segredo. É a segurança que você tem. Entendi. Essas duas cláusulas que tem que constar no contrato. E aqui a gente tem uma tranquilidade que o que está no contrato é lei, né? É lei. Aqui não tem... Não é só um papel, realmente é lei entre as partes e você pode acionar, você pode se garantir disso. Mas existe a possibilidade, você pensa também em ter a sua própria, você chamou de cervejaria, né, de uma estrutura própria? Sim, sim.
eu tenho vontade. Não acho que isso é exatamente o melhor ângulo de ataque, principalmente no começo. Porque eu prefiro utilizar toda a estrutura existente de outra pessoa. Né? Sim. Qualquer dinheiro que eu tiver vai ser voltado para marketing, vai ser voltado para criar brand awareness. A marca mesmo, né? Marca. É a estrutura do negócio em si. Conhecimento de marca. É isso. Então, qualquer investimento, eu vou focar nisso, né? Desenvolver uma identidade visual. Então, eu não quero... Mas, eventualmente, pode ser que sim. Aqui tem 2 empresas muito grandes que só fazem isso. Eles não têm marca própria. Ah, sim. Eles só fazem bebida de receita de outras pessoas. É como se fosse uma locação de maquinário. Eles alugam a estrutura para você. E a mão de obra. Eles passam a ser sócio do negócio ou não? Eles só prestam um serviço? Não, eles só prestam serviço. Eles fazem, você paga e pronto. Não tem mais... Não tem nenhum laço além disso. Entendi. Eles querem o dinheiro deles e você quer o produto seu. Tem um lugar desse em Regina e eles fazem 30 marcas diferentes. Então, só que eu liguei lá e eles pedem 50 pallets, que ia dar 133 mil latas. Tem muito pra beber. Eu falei assim, deixa eu te ligar amanhã então, pra confirmar. Tem que mandar muita lata pros amigos. Sim. O que você pode fazer, por exemplo, se você começar essa produção, se você foi lá e comprou. Não, eu tô aqui, vamos lá, 130 mil latas. 133 mil latas. 1000 latas. Então, você pode vendê-la, começar a vender essas latas ou não? Você tem que pegar parte disso e entregar para o órgão. Então, daí eu tenho que ter uma licença de distribuição. Eu preciso ter uma licença para fazer, se eu vou fazer. Como eu não vou fazer nesse caso, aí eu só preciso de uma licença de distribuição. Sim. Nesse caso, eu preciso de uma licença de distribuição para cada província que for feito. E Cada província que for distribuído. for distribuído. Isso, porque você vai fabricar tudo no mesmo lugar, provavelmente. Sim. Então, por exemplo, se eu fizer lá em Regina, o local tem uma licença de distribuição local. Então, eles podem vender o meu produto lá. Para trazer aqui para Manitoba, eu preciso de ter uma distribuição aqui, a licença de distribuição. Entendi. Mas essa licença, então você não precisa daquela que você falou de fabricação. É rápido? Se você falar assim, eu vou fabricar lá e eles provavelmente têm a licença de manuseio, de fabricação. Sim, eles têm. Então, se você quiser fabricar, se eu quiser fabricar um suco e eles processarem para mim, eu só vou ter que tirar essa licença de distribuir o produto. É. E é rápido isso? Você já chegou a olhar? É não? rápido. É rápido. É rápido. É rápido, mas quando tá... É caro, né? Ah, Então, sim. depois que está pronto, ela vence cada ano, tem que ser renovada. Então, depois que está pronto, você tem que pegar a licença e começar a trabalhar com Rodar. ela. De fato, colocar nas prateleiras. Entendi. E esse projeto especificamente, como que você está com ele? Onde que fase que você está e quais são os seus próximos passos nisso daí? Ou você deixou ele um pouco de stand-by? Porque eu sei que hoje o que tem dado uma demanda maior é a linguiça que a gente vai falar daqui a pouco. Linguiça. Isso. O projeto da bebida, ele está no... Eu nunca estou contente 100%. Então, quando eu percebo que entre um lote e outro teve variação de sabor, eu já fico todo grilado. Eu tenho que conseguir repetir isso por várias vezes. Aí eu faço, tomo. Faço, tomo. Faço, tomo. Então, não, o pessoal, a gente gosta muito de compartilhar, né? Então, o pessoal tá feliz. Lá, pode compartilhar. Você tá procurando degustadores lá? Procurando degustador, só bater um fonão com letão, a gente faz. Pronto. Mas aí, nesse meio tempo, surgiu a questão da linguiça, que como chama a fábrica, como chama o negócio, o business? Fat Oak. Fat Oak. É. Eu não tenho muito...
Tem uma tradução para as pessoas que tem lá no Brasil entender? Carvalho Gordo. Meu sobrenome é Carvalho. Não necessariamente eu quero ser gordo pro resto da vida, mas Carvalho Gordo. Uhum. Como a marca, ou melhor, como a linguiça caiu no gosto não só do brasileiro que tem saudade da linguiça do Brasil, mas também como do canadense descendente de alemão, do canadense paraguaio. Eles hoje eles compram mais de mim do que a clientela brasileira. É. Então, eu queria que fosse um nome mais abrangente, não muito de nicho, né? Entendi. Se bem que às vezes é bom, é interessante. Mas é esse que é o nome atual. E começou isso, você continua, você estava falando, você estava no boliche. Durante esse processo de criação, você continuou lá ou você já mudou? Você como que foi? Então, porque você continua trabalhando ainda, né? Full time. 2 anos no boliche. E eu acho que essa carreira de restaurante me desgastou. Eu tava de saco cheio de trabalhar final de semana, noite, feriado. Essa constante lida em procurar gente para trabalhar, treinar, vai embora, treina, vai embora. Isso daí é uma doença que alastrou em todos os lugares onde tem restaurante. Não é um privilégio canadense, não. Aí, criança nova, eu pensei, tá na hora de mudar. Daí eu peguei um emprego numa empresa que constrói casas modulares e entrei lá como assentador de azulejo. Nunca assentei um azulejo na vida. Daí aprendi, né, nas mãos à obra durante o treinamento. Fiquei 7 meses lá como azulejista e depois na mesma empresa eu peguei uma vaga de comprador. E é onde eu tô. Fez agora mês retrasado 1 ano que eu tô como comprador nessa empresa. Ótimo. E então essa a questão de produção de linguiça funciona paralelo ao full time. Paralelo ao full time. É. Então a linguiça a minha esposa me deu um attachment para batedeira que moe e ensaca a linguiça. Aí eu fiz e ficou muito gostosa. E daí dei para uns colegas e tal, o pessoal pediu, daí eu fiz. Chegou num ponto que a gente não estava mais conseguindo fazer em casa o tanto de linguiça que precisava. Daí eu achei um co-packer lá em Plumclea. Daí ele fez por algum tempo para mim. Só que eu não estava satisfeito muito com a qualidade da linguiça dele. E ele não aceita mudar o processo dele, né? Então, ele queria fazer a sua receita do jeito dele. Do jeito dele. Aí eu ia lá, falava pra ele concordava comigo. Não, tudo bem. Eu chegava lá, tava igual de última vez. Eu não, velho, que isso? Aí agora ele sofreu um derrame, coitado. E ele tá meio capenguinha lá, mas eu encontrei uma outra facilidade, uma outra lugar que pode fazer linguiça pra mim. É comum achar pessoas que prestam esse tipo de serviço? Relativamente. Relativamente. Esse outro lugar que eu encontrei agora é na colônia de Hutterite. E eles têm uma estrutura fenomenal lá. Maquinário de primeira linha e tudo. E eles vão fazer aí pra mim desse jeito. Ótimo. Eles fazem... Eles criam os próprios porcos. Então eles abatem toda a carne lá e a tripa é deles também. E eles fazem tudo e vão me entregar congelado ou embalado a vácuo com rótulo do jeito que eu quiser. Com toda a certificação. E para o pessoal no Brasil a gente tem vários tipos diferentes de linguiça. O que você produz aqui, qual que é? O que mais vende é a toscana. E agora eu desenvolvi uma outra receita que é eu estou chamando de churrasco, por falta de nome melhor. Não batizou ela ainda, então? Não batizei ela não. Mas é um tempero mais suave e fica muito gostosa também. Eu também fiz a calabresa, só que ela não ficou... Ela ficou deliciosa, só que ela não remete à nossa calabresa no Brasil, que também tem muitas variações de calabresa. Sim. Dependendo do estado do Brasil, são linguiças totalmente diferentes. Mas tudo é chamado calabresa.
mas ela não ficou do mesmo jeito. E eu acho que é por causa da madeira com que é defumado aqui. No Brasil, normalmente é defumado com eucalipto, que dá um gosto muito bom. Mas aqui é defumado com carvalho. Ou nogueira, ou bordo, mas não ficou bom. E a parte do business, André, como que você chegou nessa conta de que, não, eu tenho a receita, eu vou terceirizar a produção, é mais viável? Como que tá esse projeto? E a questão de, você contou um pouco da bebida, né? Como que, se eu tiver uma ideia de fazer, como eu vou fazer e aonde eu vou procurar? Comida é o mesmo órgão? Como que você fez o passo a passo para conseguir? Comida não é o mesmo órgão. É, é um pouquinho menos regulamentado, mas você ainda precisa de um monte de permit para poder operar. Você precisa operar numa estrutura inspecionada pelo governo provincial. E para você ter isso, vai também um investimento. Então, para você entrar no jogo, é interessante você usar um co-packer. Ótimo. Que é um jeito de você entrar sem muito risco, né? E quando você começou, a gente estava falando da questão do plano de negócio. Você estudou um pouco ou como o abacaxi surgiu, igual você falou, fiz uma e ficou muito bom e as pessoas começaram a pedir, aí eu continuei com esse projeto. Ou você estudou, não, eu acho que cabe, eu acho que o mercado aceita. Plano em linha de Excel. Coloquei lá os custos de insumo, custo de produção, possível imposto que eu vou pagar no futuro. E você só paga imposto sobre lucro aqui, né? Sim. O que é incrível, né? A gente é acostumado com o Brasil, mas então eu fiz uma projeção, a grosso modo, coloquei o meu preço em cima para se tornar viável e o meu preço ainda não tá muito fora do que uma linguiça genérica que você vai comprar no mercado. Você teve que abrir um negócio aqui, uma Eu empresa? abri uma empresa, então você pega, você manda uma aplicação para o governo de Manitoba. Se você não tem planos de expandir nacionalmente já de cara, você só faz provincial. Manda lá e já tem que ter um nome. Se você não escolher o nome, vai te ser assinalado um número. O meu são 8, 10 números, no final Manitoba. Aí esse é seu número. Você fica com ele usando. Como se fosse sua razão social, né? Como se fosse uma razão social, exato. Você fez por conta própria? Você teve que ir com um contador? Não, entrei no site, 40 ou 60 dólares você faz. Se você está usando um nome de fantasia, daí tem uma taxinha a mais para eles fazerem a busca na província ou nacional, se for o caso, para que não haja nome duplicado. E acho que 20 dias eles voltam para você a resposta e está pronto, você já pode usar. Aí cada segmento que você está operando, você precisa dos permits relacionados, né? Você fala o segmento dentro de alimentos específicos, leite, carne, essas coisas. Tem alimento que é considerado crítico, segurança crítica, que daí precisa de uma série de observações serem seguidas, e tem alimento que não é crítico. Para você vender feijão cru, não é um alimento crítico. Então é bem mais relaxado. E você, como dono, mas eu digo como preparador, né? Se eu quiser começar a fabricar qualquer tipo de comida, eu também preciso estar qualificado. Existe uma qualificação para a pessoa? Existe. Se você for... se você tiver com a mão na massa, você tem que passar por um curso de segurança alimentar. Tem uma provinha. Custa 24 dólares hoje esse curso, você faz online. Então, a primeira coisa, se eu quiser mexer com comida no Canadá, é fazer um curso... de manipulação de alimentos. Entendi. É fácil. Aí você faz isso. Com esse curso, você pode daí alugar uma cozinha. Ou, do jeito que eu estou operando hoje, eu não encosto na linguiça mais. Uhum. Então, eu necessariamente não preciso de ter. Eu acabei de renovar o meu
semana passada, eu acho. Mas você não precisa, porque eu não tô de fato mãos à obra. Eles seguem a minha receita. Mas se você tiver com a mão em contato com o negócio, você tem que passar pelo crivo. Você já tentou... Hoje, como que você vende? Você mesmo vende o produto? Como que você usa? Como que você está expandindo esse negócio? Porque você já fez o MVP, né? Vamos falar assim, você já testou, já todo mundo aprovou. E agora, como que está o seu processo de vendas? Como que está a sua estratégia aí para continuar, né? Teve uma época que eu tava fazendo vendas online pelo site da maquininha de operador de crédito, de cartão de crédito, e eu juntava vendas o suficiente e ia entregar em Winnipeg. É um mercado legal, Winnipeg, tem muito brasileiro. Só que daí o meu co-packer estava fazendo as linguiças muito inconsistentes em tamanho e peso. Então, para eu vender no Square, eu tenho que ter um peso fixo, um preço fixo. Por pacote, né? Por pacote. Então eu não posso ter lá 30 pacotes, cada um com... É difícil. Eu tenho que abrir 30 produtos. Né? Não fazem isso. Então, isso ficou meio de lado. Porque também a minha demanda aqui, só em Winkler e Morden, subiu bastante. Então a minha produção tá toda indo para essas duas cidades e mais as pessoas que buscam comprar. O meu próximo passo é seguir os passos da B-Snack e chegar na loja, no mercado local, vender lá e assim que tiver consolidado, ir para a cidade maior e tal. Hoje, se a gente quiser comprar, hoje então eu consigo tem que te ligar e combinar de pegar com você aqui na região, ou você ainda está entregando? Eu não tenho entregado mais, as pessoas têm ido na minha casa, que eu deixo o freezer cheio lá para pegar. Então é tudo por telefone. Me ligam, me mandam mensagem e tem vezes até que eu já começo a descongelar. O cara, vou passar aí daqui a pouco, tem descongelado? Eu falo, tenho. Tem. Já pode, lá se for no verão, então, você pode deixar 5 minutos lá de fora. Qualquer negócio. Agora, aqui no Canadá tem uma situação, eu não sei se você já faz assim, mas com vários produtos, principalmente vegetais que as pessoas fabricam nas fazendas próximas, eles deixam uma barraca, né, uma tenda, um pequeno lugar onde que eles deixam lá milho, feijão, vários produtos e deixa a caixinha, né? Você vai lá, pega o que você quer, tem o preço, você deixa tantos dólares na caixinha. Uhum. E, inclusive, meu filho tá fazendo isso. Ele tá vendendo lá algumas mudas e tá na beira da estrada. A pessoa chega, põe na caixa. Hoje eu consigo comprar linguiça assim. Fala assim, André, deixa aí a garagem aberta. Eu passo aí, pego. Já aconteceu. Já aconteceu. Deixa pronto. Você não tem não toma o seu próprio tempo, né, André? A questão de fabricação mais, né? Você já terceirizou, então você pode investir mais tempo na gestão do negócio e esses passos para crescimento. Você tem um desenho na sua cabeça de que fala assim, olha, eu tenho essas datas, você criou algumas datas e como que é ter... pergunto dessas datas porque no Canadá, como a gente falou em alguns outros episódios aqui, o trabalho, a remuneração de um trabalho full time, ela te dá a condição de você ter uma qualidade de vida razoável ou boa. Eu queria que você falasse um pouco se isso pesa um pouco para você e investir tempo do seu tempo livre no seu projeto, e como que foi isso desde o começo, como que foi essa relação para você tendo uma remuneração que às vezes atende até um certo ponto, mas atende, e você fala assim, não, agora eu vou investir do meu tempo livre, vou deixar de fazer coisas lazer ou fazer alguns outros investimentos para investir no negócio próprio. Você teve esse conflito? Ou você ainda tem esse conflito? Como que funciona? Eu acordo e durmo com esse conflito. Na minha primeira carreira, durante os meus 22 anos de cozinha, né, não tinha horário. Né? Hoje eu chego em casa às 3h30 e, cara, pra mim não tem coisa mais gostosa do que ficar em casa sem fazer nada. Vendo as crianças brincando,
cozinhando. Eu voltei o meu amor a cozinhar em casa. Eu não cozinhava mais quando eu trabalhava no restaurante. Então, todo dia eu luto para tomar um passo em direção. E eu tenho falhado consideravelmente. Consideravelmente tenho. Eu tenho falhado. Eu não tenho mantido aquela consistência que você precisa. Você não precisa resolver tudo num dia só. Mas aparece de vez em quando, né? Eu não tenho aparecido de vez em quando. Para movimentar o lado de marketing, para movimentar o lado estrutural, financeiro de nenhum dos projetos. Porque eu ainda eu tô faz 1 ano e 7 meses trabalhando de segunda a sexta até as 3h30. E eu ainda tô totalmente namorado com isso. É muito gostoso. Então... A gente ouve várias, não só uma, mas eu tô comentando sobre isso porque a gente ouve várias pessoas falando isso. Porque no Brasil, né, a gente, como brasileiro, no Brasil você tem que se desdobrar. Para você conseguir fechar a conta no final do mês, você tem que vender um produto, você tem que fazer um bico. E não é tão fácil como aqui. Aqui, inclusive, você pode trabalhar para 2, 3 empresas, facilmente você pode ter vários empregos. Mas no Brasil, não. No Brasil, realmente, você tem que... Você é empurrado para empreender, praticamente, né? Aqui, essa tranquilidade, muitas pessoas me falam isso. Samuel, rapaz, eu empreendi no Brasil, só que aqui eu tô acomodado, porque o que eu recebo, ele é suficiente, né? Então, haver empreendedor, esse desejo de empreender, ou mesmo projetos que a pessoa tem, ou novos projetos, ela fica de stand-by com essa questão de... Que bom que eu não tô sozinho nessa. Não, tem muita gente... E é importante falar isso porque às vezes surge o sentimento de culpa, né? Se você fala, rapaz, eu não tô fazendo, mas é um passo de cada... É hoje, né? Hoje, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer amanhã. E é importante ter isso daí. Você já caminhou, você já fabricou, hoje você já fabrica, na verdade, já tem um produto. E você, quando você tem esse conflito, como que você pensa em romper, né? Assim, agora, o que você espera para falar assim, agora é a hora de soltar esse galho, né? Soltar essa segurança e investir 100% e depender 100% do meu negócio. Porque tem muita gente que está nessa fase, André, só reforçando aqui, eu já fiz, eu fabrico algum produto que é muito aceito na comunidade, não só na brasileira, mas na comunidade do modo geral, mas para me dar o meu próximo passo eu tenho que soltar a segurança. O que no seu projeto você considera um sinal de que tá no momento de soltar? Quando eu estou recebendo endorfina o suficiente, quando eu estou recebendo gratificação psicológica suficiente no projeto. E eu me disperso, eu tenho assim uma fase que eu fico super animado, super focado em descobrir, em acertar coisinhas assim. Aí quando chega... E agora? Daí eu fico meio murcho, entendeu? Chegou Então, próximo à perfeição, você se dá por satisfeito. Daí me dá trabalho para rolar a pedra de novo, para criar momento, para criar embalo. Mas essa é a minha desculpa, entendeu? É só eu que posso mudar isso. Eu tenho que... Porque, cara, você aqui no Canadá, se você viver a vida toda de funcionáriozinho, sim senhor, você vai ter uma vida digna. E nós não estamos falando aqui, gente, não é só, vamos falar assim, a questão de trabalho de gestão, de gerência, não. Assim, desde o chão de fábrica, né, daquele que está fazendo um trabalho que é só operacional, até alto escalão, vamos falar assim, das empresas, na parte de gestão mesmo. Todas as profissões, elas têm um salário digno, né? Um salário que você tem acesso a carro, a ter uma viagem. Você tem a condição de ter coisas, né? Basta não fazer bobeira e cair no crédito, né? Sim. Senão... não é que não é um cartão sem limite, não, né? Os bancos não têm juízo, eles ficam dando limite pra gente. Aqui eles ligam, né? Eles mandam uma cartinha. Se você quer mais limite, clique aqui. Nossa, eu jogo todas essas cartas fora.
com relação ao trabalho, André, você vê hoje, por estar rodando com esse negócio, esse conflito em crescer também profissionalmente, porque você, às vezes a pessoa que não tem, você tem, mas a pessoa que não tem uma veia empreendedora, que também não é culpa, mas a pessoa às vezes não tem o interesse de empreender. Mas ela tem o interesse de empreender na carreira profissional. Então ela vai galgar novas cadeiras, novas funções. Isso te traz alguma limitação? Se você fala assim, rapaz, eu tô com um negócio aqui, eu tenho um produto, eu tenho um negócio que pode deslanchar, então te limita também um pouco a crescer profissionalmente dentro da empresa? Você fala assim, eu não vou também gastar muito tempo aqui, porque você fica balanceado? Fica. Eu fico sempre entre eu penso assim, será que eu devo sossegar o facho e continuar aqui? Eu vejo meus colegas de trabalho, eu tenho um colega que está com 15 anos fazendo o mesmo trabalho. Pergunto se ele quer sair de lá. Não quer. Pergunto se ele quer outro cargo. Não quer. Tá bom. Né? Então, é sempre aquela coisa. Você tem que ponderar, tem que colocar na balança e conforme o resultado, você tem que correr atrás do que teu coração está falando. Não pode... Não dá para você ficar infeliz para sempre. Você tem que achar um lugar onde você vai pegar o que conforte seu coração, o que te traz riqueza. Eu acho que, no meu caso, manter a cabeça ocupada com qualquer coisa já é uma grande vantagem. Então, o meu serviço me ocupa. Às vezes eu chego em casa e eu consigo deixar toda a preocupação do serviço lá. Aí chegar em casa e procurar outra preocupação, mas o comichão no fogo está sempre ali, Eu sempre estou com o olho aberto. Vai ter alguma outra oportunidade que pode aparecer daqui a pouco. Hoje, às vezes tem alguém nos ouvindo ou nos assistindo que tem um negócio, que tem vamos falar assim, um supermercado, um ponto de venda e quiser vender o seu produto, ele pode entrar em contato, pode fazer você pode distribuir para o Canadá todo ou ainda pode? Não, no Canadá todo não, eu posso distribuir só para Manitoba. Okay. Mas pode entrar em contato que está pronto, eu entrego quanto quiser. Está pronto não, provavelmente vou ter que fazer. Mas eu já tenho status legal perante a província para vender. Aí, ó, você que está nos ouvindo e que tem o desejo de revender, né? Porque tem gente que é bom de vender produtos. Às vezes a pessoa não tem o interesse de produzir, mas ela quer pegar um produto para revender. Tá o André aí que vocês podem procurar. Que o André, eu tô aqui em Winnipeg, eu tô aqui em qualquer cidade da região que queira revender o seu produto. Eu posso revender. Eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter um permit para revender produto. E vai ter que ter um freezer também. Sim. Se a pessoa escolher vender um tanto congelado, aí você vai ter que manter descongelado. Aí você vai ter que manter a rotação, né? Não pode ficar mais que 3 dias descongelado, se não me engano. Mas também pode pessoas de outras províncias entrar em contato, porque em outras províncias também tem co-packers. Eu só preciso fazer um outro permit para outra província. Então, mesmo se alguém estiver lá em Ontário e tá precisando, acho que tem campo, entre em contato e a gente coloca lá também. Tô louco para viajar para Ontário. Aí. Calgary também tem muito brasileiro para todo parte do Canadá hoje em dia. Quais são os conselhos? A gente está caminhando para o final, André. Quais são os conselhos aí, as dicas depois de toda essa caminhada? E eu acho que esse final que a gente falou dos desafios da renda, vou falar assim, da renda garantida, né? Do salário, do trabalho diário, com a questão da saída cedo durante o dia, se você sai, o dia ainda está longo para você desfrutar. Então, esses desafios que você tem, o que você já passou, os projetos que você já teve, quais são os conselhos que você pode dar para quem está nos ouvindo, nos assistindo e às vezes está com os mesmos conflitos? Eu dou o próximo passo, procuro confusão e por onde eu procuro, o que você pode falar? Eu acho assim, que se a pessoa
tem um olho que enxergou uma possibilidade, alguma coisa que pode ser comercializável, começa a pesquisar devagarzinho o que você precisa para chegar lá. Se achar que não é viável, continua com o olho aberto. Uma hora aparece outra coisa. E ao contrário do ensinamento comum no Brasil, de você não falar para ninguém os seus planos, aqui você pode falar, porque é engraçado que essa mentalidade não perdura aqui. Aqui você pode falar, você pode trocar ideia. Acho que a chance de alguém querer te puxar o tapete é mínima. Aqui o sol nasceu para todos. Muito bom. Então tá aí, gente. Vocês ouviram os conselhos. Eu tive essa experiência de abrir, né, os projetos com alguns canadenses e eles realmente perguntam também, como é que funciona? E a gente aprende que eles querem ajudar, assim, na grande maioria, porque eu conheço fulano que embala, vamos supor no seu caso, mas é isso, você que está aí com um projeto que está um segredo, que você está guardando debaixo de 7 chaves, enquanto é só um segredo, não é nada, né? Então, às vezes você compartilha, troca ideia. O podcast aqui, o Podbem, está à disposição. Se você quiser mandar uma mensagem, fazer uma pergunta, os contatos do André vão estar na descrição do vídeo também, e no nosso canal, e no nosso website. Pode ir lá, o André, tem certeza que ele está à disposição de tirar as dúvidas. Se você quer mexer com alguma coisa relacionada à comida, se você quer tá com curiosidade para saber mais da bebida, ou se você quer investir também, eu não te perguntei isso, mas quem sabe alguém está querendo investir numa nova bebida no Canadá. Sim. Ou quer levar você falou que não tem lugar nenhum no mundo. Não tem. Quer levar para outros países, rodar isso, testar isso no Brasil, ou até mesmo na Europa, sei lá. Tá aí à disposição. Não é isso? Como que você vê a possibilidade de sociedade, parcerias nesse sentido? Eu vejo, até porque dividir a carga é uma coisa boa, porque ficar uma pessoa fazendo tudo não dá. Mas eu acho sim que a possibilidade de fazer uma parceria com pessoas que tenham bagagem, que complementam a minha, é uma ótima coisa. Estou aberto. Ótimo. Então é isso. Muito obrigado você que nos assistiu e nos ouviu aqui até agora. André, a casa está sempre aberta. Podbem está sempre de portas abertas para você. Assim que você tiver, a gente vai divulgar aí se você tiver esses produtos em Winnipeg ou em outros lugares. Se você tiver lá a bebida, a gente tá aqui para proporcionar e divulgar os negócios de brasileiros. Tomar um golinho? Não, eu vou passar. Mas a gente ajuda a fazer a propaganda da empresa. A gente está aqui para isso. O Podbem nasceu com esse projeto de divulgar, de saber mais e conhecer como funciona, né, a empresa, dos desafios. Não, a gente sempre preza que você não precisa ter chegado lá ainda, né? Não ter alcançado o seu objetivo final, né? Você, a cada passo, você pode ser exemplo, pode ser motivação para uma pessoa que às vezes está 2 passos atrás ainda. Isso daí que você falou ressoou com um problema que eu me escondi atrás por muito tempo, que se chama perfeccionismo. Perfeccionismo não é nenhuma qualidade positiva. Perfeccionismo te atrapalha. Então, talvez se eu tivesse eliminado essa necessidade minha, essas coisas já estariam nas prateleiras. Então, não precisa estar 100%. Sim. Não precisa. Eu uso a regra do 70-30. E até usei com o próprio podcast. Se tiver 70% pronto, põe para rodar. Os 30% vai acontecer no meio do caminho. Tá certo? Gente, muito obrigado. André, muito obrigado pelo convite, pela vinda. Obrigado pelo convite. Aqui a gente está de portas abertas. Um abraço para todo mundo. Até o próximo.